Olá, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Graças e louvores sejam dados neste e a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. Por isto, uma boa tarde para você, mais uma vez. Uma boa tarde para todos nós, que a luz do Espírito Santo encha todos os nossos corações e que a sua palavra encha também a nossa alma, o nosso espírito e que possamos nós cada vez mais ser melhores por meio da palavra do Senhor nesta tarde, nesta hora e para sempre, nesta palavra maravilhosa que Ele traz para nós. Sim, é uma graça edificante e santificante. Essa que o Senhor proporciona para nós nesta tarde, neste momento, aonde Ele nos chama a vivenciarmos na sua intimidade, estarmos próximo com o Senhor, colocarmos aos pés de Deus, reconhecermos a sua grandeza na nossa vida e exaltarmos o seu nome pelo poder da sua palavra no nosso coração, na nossa vida, na nossa história e na nossa pátria. Bendito seja Deus. E é maravilhoso porque não tem como não começar clamando e relembrando aquilo que o anjo diz à igreja, de Sardes, no capítulo 3, verso 6, quando ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E como assim? Para que eu entenda o que o Senhor quer para mim dentro da sua palavra, eu preciso estar munido, revestido, desejoso, sedento da força do Espírito dele em mim. Porque é pelo Espírito que entendemos as coisas do Espírito. Por isso o Senhor nos chama nesta tarde a estarmos juntos, eu, você, nós, para esse momento de graça que Ele proporciona para nós. Por isso o tema da live é Fonte de Água Viva. Aí eu já pergunto para você, tu és fonte de água viva? Porque nós fomos colocados neste tempo aonde o Senhor te chamou, aí aonde você mora, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país, no local aonde você se encontra, o Senhor te chamou-te para ser fonte de água viva. Proporcionado, não é? Atestado, né? E deferido por Ele. Não é? Ainda que o mundo tenta indeferir você, nós, como fontes de água viva, o Senhor já deferiu. O Senhor já deferiu. O que você não pode, o que eu não posso, o que nós não podemos é ir no registro dessa fonte, não é? E manipulá-lo. Fechar, lacrar, não é? Cuidar do registro da fonte. Eu, você, nós. Deus nos chama justamente dentro dessa palavra nessa tarde para apresentar-nos e mostrar para você e para mim que essa fonte de água viva, essa fonte onde jorra a água que transborda da graça, da paz, da luz, da cura, da libertação, da alegria. Muitos. Sabe quando você pega o registro de uma torneira em que você vai fechando e fica só aquele fiozinho de água? Sabe aquele fiozinho? Você fecha o registro, vai fechando a torneira, aí de repente você vê, fica só um fiozinho de água. Muitos irmãos e irmãs estão assim. Por isso que em Apocalipse diz, o anjo vem dizer no início do capítulo 3 de Apocalipse,
não é? És tido e visto como uma pessoa viva, mas estás morto, estás morto, dentro do propósito que ele pediu. Aí ele diz, lembra-te como recebeste e ouviste a doutrina, e arrepende-te, volte. Olha que coisa maravilhosa, olha que injeção de ânimo. Por isso, é hora de conferir. Esta tarde o Senhor nos chamou para conferir como está o registro. De repente você não percebeu, de repente você não tem percebido, e você fala, nossa, mas as coisas não têm acontecido, a minha vida tem sido assim, às vezes está daqui a pouco a declive novamente. O Senhor, neste momento, chamando você, nós, para conferirmos o registro, se ele não está fechado, ou se não está quase fechando, para que você possa ser transbordante desta fonte que jorra a água viva do amor, da paz, da alegria, da luz, da benevolência, da misericórdia, não é? Da convivência, da reciprocidade, da atenção, já imagina, da empatia, que é isto que Deus quer. Como Paulo diz, tudo que é puro, tudo que é nobre, tudo que é virtuoso, eis o que deve ocupar o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Por isso, querido e querida irmã, o Senhor nos traz nesta tarde uma palavra que edifica o nosso coração, para que Ele venha falar desse tema conosco, que o tema é fonte de água viva. Aí, o Senhor nos leva para o evangelho dele segundo São João, no capítulo 7, de versos 37 a 39. Ele chama a sua e a minha atenção. E aí eu quero mergulhar com você dentro destes 3 versos e neles mergulharmos com o mesmo espírito que ele foi inspirado, que ele foi escrito. E dentro desse propósito, verificarmos como que está a fonte que foi proporcionada em nós, dado pelo nosso Senhor. Por isso, vamos nesse momento voltar para a palavra. No último dia, em que é o principal dia de festa, estava Jesus de pé e clamava, se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Dizia isto referindo-se ao Espírito que havia de receber os que crescem nele, pois ainda não fora dado o Espírito, visto que Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor, nesta tarde, Ele vem abrir o nosso coração, vem abrir as nossas mentes e trazer-nos um entendimento mais aguçado para que nós possamos mergulhar e saborear essa graça que foi proporcionada a nós. Jesus, Ele começa dizendo, Ele vai dizendo, atestando, dizendo, aquele que crê em mim, do seu interior, emanará rios de água viva. Aí você olha assim e fala assim, Edinho, é isso que eu preciso desta água. Eu preciso refrescar a minha alma, meu coração. Nossa, é muito calor de prova, calor de preocupação, calor de depressão, calor de dor, calor de tristeza. Eu preciso me refrescar nessa água. O Senhor vem dizer, você é fonte de água viva. E é por isso que nesta tarde Ele chama você, a mim e a nós, nesta intimidade com a sua palavra. Jesus, nesta tarde, e dentro desta palavra, Ele vem oferecer a sua água
E ele vem mostrar você, a mim, a nós, como fonte de água viva. E ele oferece esta água da purificação, que ela traz cura, que traz libertação e que mata a sede de todos aqueles que o busca, que deseja, que clama. Jesus quer matar sua sede. Veja, não, de repente fala assim, mais um lunático das redes sociais, mais um fanático das redes sociais, mais um que está falando coisas para poder engrandecer. Querido, entenda o seguinte, eu também estou na busca e a cada dia não é fácil não, tem que ralar para sorrir, para estar aqui, ralar. Não pense que os ventos também não sopram ao contrário, às vezes é um vendaval, mas a diferença é que eu me seguro no Senhor. E estamos aqui para passar para você e proporcionar para você aquilo que nós estamos buscando vivenciar durante esse tempo. Então estou passando para você aquilo que está fazendo bem para mim. Dentro desses anos, e não é pouco, mas quero ir muito mais pela graça de Deus, quero dizer para você que muitos testemunhos daria. Não de uma forma fanática, lunática, bitolada, fundamentalista. Não, globalizada, aberta. Sem uma forma fanática, mas que você possa compreender o desejo de Deus na sua vida, de uma forma alegre, aonde Deus quer partilhar das suas coisas, da sua alegria, do seu lazer, do seu trabalho, da sua vida sentimental, espiritual, material, profissional, familiar, social, etc, etc. O Senhor, Ele quer estar presente para dar a mão para você. E é por isso que essa palavra é uma palavra de ânimo nesta tarde. Quando diz o tema, fonte de água viva, és tu, sou eu, somos nós. Você compreende? Então o Senhor, Ele vem nos oferecer essa água. Veja, é importante, porque se você observa, quando o Senhor nos chama e apresenta que nós somos fonte de água viva, a própria ciência vem nos explicar, a ciência temporal humana, ela vem explicar que nós estamos aí entre 70% a 75% aí, o nosso corpo, o nosso ser, água. A própria ciência explica isso. Eis aí uma das razões, muitas vezes, que muitas águas, muitas moléculas positivas que trazemos, muitas vezes você levanta aquele dia, está super bem e de repente recebe uma patada, uma palavra, ou acontece alguma coisa e você entra naquele processo de declive. Cai a vista, cai o semblante, tristeza vem, chateação. Veja, é muito importante. Eu até indico para você já de antemão, se você for no YouTube, você vai clicar depois, agora não, depois. Né? Marca aí, né? Emoto, um cientista chamado Emoto, a experiência da água. E você vai ver o que esse cientista descobriu dentro do processo da experiência da água. Aí você vai entender essa correlação que o Espírito Santo faz, mostrando essa unidade da força sobrenatural na natural, fazendo essa consonância de junção, um trabalho de uma união. A ciência de Deus, ela não execra a ciência humana, ao contrário, trabalha na união, juntas. A ciência é sempre explicando, e ainda por mais que no meio tenha aqueles joios que tentam explicar que Jesus, ou tentar explicar algo tudo contrário, colocando como uma apóstatas da fé, contraditórios à palavra, à verdade sobre Jesus, por mais que estudam durante todo esse tempo, ainda eu nem era vivo, já estudavam tentando provar o contrário, e não vão conseguir. Até hoje não conseguiram. O que descobrem é a existência fundamental de Deus e do poder da sua palavra e da sua afinidade com aqueles que Ele chamou. Ponto. Finito. Decretado. Rezado. Você consegue compreender? Por isso o Senhor nessa tarde está nos chamando
Mas é preciso que você entenda, se nós estamos aí entre 70% e 75% do nosso corpo é água, você precisa entender que todo reservatório de água precisa ser cuidado. Todo reservatório de água precisa ter uma atenção. Porque se de repente nesse reservatório não tem uma atenção, ele acaba recebendo uma contaminação. É um reservatório que precisa ser movimentado. Uma água parada, ela é perigosa. É uma água que precisa ser movimentada. Ao mesmo tempo que ela é cuidada, ela precisa ser movimentada. Esta água, para a sua qualidade ser perfeita, não é? Para o uso benéfico do ser humano. Então esse reservatório de água, nós sabemos, e você estudou sobre isso e sabe sobre isso, e é só pesquisar que você vai ver, eles têm todo um preparo e um cuidado com o reservatório de água e com o tratamento de água. O tratamento de água. Agora você imagina, se nosso corpo entrar entre 70% a 75% água, por que muitas pessoas vivem como mortas? Por que muitas pessoas estão debilitadas nos seus processos de vida? Já que nós somos chamados fonte, o Senhor nos colocou como fontes de água viva. A água parada, ela corre um grande risco de contaminação. É preciso que você compreenda isso. Elas podem perder as suas qualidades benéficas. Uma água parada, ela está suscetível a dengue, não é? E toda descarga daquilo que é impróprio para o consumo. Uma água parada. Uma água que não tem movimento, que não tem cuidado. Por isso o que eu quero dizer para você, quando um cristão não se movimenta, veja, quando um cristão ele não se movimenta para a fé em uma vida de espiritualidade, presta atenção nisso. Quando o cristão ele não se movimenta para a fé, para uma vida de espiritualidade, ele fica sujeito a contaminações, porque é uma água parada. E uma água parada, ela traz dejetos, coisas ruins que faz mal para aquele reservatório. Assim um cristão que ele não movimenta a sua vida de fé para uma vida de espiritualidade, ele está sujeito a dejetos do medo. Há cristãos que vivem, muitos cristãos que se colocam como cristão, mas são mais depósitos de medo do que de fé. E esta questão Jesus bateu forte quando ele chamou a atenção por várias vezes dos 12, no qual ele colocou para ser esses transmissores que escrevesse para nós o que aconteceu diante deles e o que eles viram e o que Jesus explicou. E Jesus explicava isso para grandes multidão. Então é importante você entender que muitas vezes, muitas pessoas, por ter parado no tempo e não aceitar e colocar como autodefesa essa questão da espiritualidade, achar que isso é fanatismo, achar que isso não é para mim, essas pessoas estão suscetíveis nas suas vidas a dejetos do medo. Medo de tudo. Medo de não dar certo, medo de traição da pessoa amada, medo de perder o emprego, medo da empresa dar prejuízo, medo dos estudos, começa a ter medo de tudo, aí entra num processo de opressão e de depressão e acaba vivendo numa vida escura com os seus pensamentos negativos. E os pensamentos começam a trabalhar de uma forma, de uma força que vai trabalhando e vai criando uma pressão. E você passa a desacreditar da vida e até mesmo de você mesmo. Você compreende? Por falta de movimento. Entra num processo de ateísmo. De não crer mais nas coisas divinas e até mesmo questionar todo um processo divino, daquilo que é do espírito, das coisas espirituais. E você passa a acreditar nas ideologias que o mundo está apresentando. As novas ideologias que vêm contra os conceitos de vida, de família, de vivência, de reciprocidade entre duas ou mais pessoas. Você compreende? Porque a água está parada.
Aí, por ser assim, pelas ideologias maléficas que o mundo está apresentando, começando a tomar conta do coração e da vida e das ações desta pessoa, aí entra dentro, aí vem na companhia uma força chamada ganância. Pelo ter, pelo ser, pelo eu sou, pelo eu posso, a ganância. E deixa esta pessoa, a partir daí, a vivenciar um tempo de humildade, de simplicidade. E por ser assim, começa a subir o nariz e subir o queixo e vivenciar um sistema de orgulho aonde todos estão abaixo de mim. Acima de mim só Deus. E eu começo a olhar as pessoas por cima. O orgulho de não admitir muitas vezes que eu preciso, que alguém pode pegar a minha orelhinha e dar um puxãozinho. No sentido, olha, desculpinha, mas isso está errado. Aí muitos não aceitam uma correção. Muitos não aceitam sentar para partilhar uma opinião. E até pode partilhar, desde que não fale que eu estou errado. Você compreende? É movimento de água parada. Aí essas pessoas começam uma coisa a levar a outra e entra aí o ciúme, a inveja. Ah, mas capaz que não tenho ciúme, não tenho inveja. Não tenho ciúme de ninguém, não tenho inveja de ninguém. Mas você sabe quais são os ingredientes? Já falei em outras lives. Quais são os ingredientes de uma pessoa ciumenta e uma invejosa? É trapaceira, é falso, é fingido, não é? Age com 3 cantos. Não é? Tem um sorriso somente da face e o coração, não é? Tem todas as qualidades que não combate com aquilo que o Espírito chama, com aquilo que o Espírito está apresentando. Você compreende? Então começa a trabalhar dentro disso e esta pessoa acaba por esta água. Veja, a água, sendo você, nós, fontes de água viva, fonte de onde o Senhor propõe e atesta um milagre, a graça, sendo você essa fonte de água viva, mas por ser um reservatório de água parado, que está suscetível a dejetos, porque a água parada, ela traz tudo aquilo que é ruim, ela perde as suas qualidades vitais para bom uso. E por ser um reservatório de água parada e não ser fonte de água viva que movimenta, essa pessoa começa a entrar num processo olhando para a vida e desacreditando das coisas, das pessoas, do sistema, de tudo, e entra num processo de opressão e depressão. E entra assim, começa a desconfiar de tudo. Você compreende? Essa é uma das razões pelas quais muitos clamam, veja, esta é uma razão forte, porque que muitas pessoas vão clamar o Senhor, vão abrir os seus lábios, vão dizer, me ajuda, socorro, meu Deus, mas quando estão no fundo do poço. E você sabe que no fundo do poço, e poços, num estado é poço, no outro é cacimbão, no outro, cada estado dá um nome. E às vezes no fundo do poço tem água, mas é uma água que de mau uso, que não usa mais. Muitos são encontrados no fundo do poço e no fundo do poço clama a Deus. Isso quer dizer o quê? Muitas pessoas vão ter um encontro com o Senhor, mas na dor. Lá no fundo do poço, lá na dificuldade, esperou chegar lá por causa do quê? Por causa do orgulho. Por causa da ganância, porque não aceitou movimentar essa água do Espírito, no qual nós fomos atestados pelo Senhor. E por sermos atestados pelo Senhor, entra aí o processo da desobediência, água parada sujeita a esses dejetos que já falamos, sujeita a esses dejetos que falamos, acaba tendo um encontro com o Senhor, no fundo do poço, na dor. Por isso, uma pessoa que se diz cristão tem que passar. Todo cristão é preciso fazer o processo da reavaliação, reavaliar os seus conceitos de cidadãos terrenos para querer ser cidadão do céu, reavaliar o meu conceito de pessoa como cidadão, como profissional,
como parceiro, como parceira, como amigo, como amiga. Reavaliar meus conceitos de fé, de ações. Nós precisamos passar por um processo de descontaminação. E aqui em Santa Catarina, no estado nosso, aqui a empresa é a SAMAI. Outro estado vizinho é a Sanepar. E tem outros estados, cada um é um nome, mas veja, a água chega toda cheia de dejetos até a usina de tratamento dessas empresas. E é feito todo um processo de revitalização desta água até chegar, distribuir nas casas. É preciso passar por todo um processo. Uma água que chegou lá imunda passa a ser aquela água um tempo depois, uma água que possa ser recebida, distribuída para os outros. Assim também, querido e querida, é a nossa vida. O cristão, ele precisa passar por um processo de descontaminação. Precisamos fazer uma descontaminação, de transformação, de sair da água ruim, revitalizando esta água pela fé, para poder aí ter um processo de mudança e de vida. Veja, meu trabalho de consultoria, eu dei assistência a uma grande empresa de tratamentos de madeira. Uma grande empresa de tratamentos de madeira. E eu acabei conhecendo, já falei isso numa live há muito tempo atrás. E eu acabei conhecendo dentro dessa empresa, tomando ciência e consciência, daquele processo, dessa estação de tratamento de madeira. Então veja, cortava ali palanques para fazer cerca para pasto, para fazer trabalhos de casas coloniais de varandas, aquelas casas lindas. Então essas madeiras têm que ir para o tratamento, para ter uma durabilidade maior. Então eu cortava essas madeiras, não é? E ali vinha de 2,20 a 3 metros, 4 metros, 6 metros, enfim. E eram colocados de 2,20, quase 600 palanques de bitola de 20 de bitola, que é a largura da madeira, não é? Do redondo é isso. E de comprimento 2,20, mais ou menos 600 a 800 palanques dentro desta usina de tratamento, que é fechada a vácuo, que é fechada com os parafusos enormes, é fechada. O que acontece ali nesse tratamento? Depois dessas madeiras dentro, fora é ligado os motores potentes, e esses motores, eles sugam dessas madeiras, porque se você observa, a olho nu não dá para ver, as madeiras, quando corta, você vê que elas estão úmidas, umas escorrem água quando você corta. É só você bater um facão numa área e você vai ver que escorre água, e a seiva que dá o fruto. E ali, dessas madeiras, esses motores, eles sugam das madeiras toda a água das madeiras. Imagina, elas ficam totalmente sem água, as madeiras. Esta água vai para um reservatório externo, que é trabalhado com um produto de uma empresa aqui no Brasil, uma delas é a Montana Química, né? Tô fazendo propaganda aqui. E de repente esse produto é batido com a água, que é misturado com outra água, bate mais ou menos entre uma hora a 2 horas, bate esse produto. Depois volta, ligam esses 2 motores e mais 2 motores. Esta água é introduzida novamente dentro da estação de tratamento. Esta água vai toda para todas as madeiras. Veja, é uma água nova. E ela vai, uma água que foi tirada, uma água que não tinha durabilidade, uma água fraca. É como se fizesse uma hemodiálise. Você compreende? E aí é colocada aquela água novamente na madeira. E aquela madeira que tinha uma durabilidade, veja, que tinha uma durabilidade mais ou menos entre 6 a 10 anos, às vezes um palanque de cerca enfincado no chão, com a estação de passando pelo tratamento,
passando pelo tratamento, esta madeira passa a ter de 20 a 30 anos fincado no chão e não acontece nada. Ela continua firme. Você compreende? Veja, se bem que hoje tem aí, não é como criam de todos, os tratamentos manuais clandestinos, que existe os tratamentos clandestinos, existe as pessoas que estão oferecendo facilidade para a sua vida espiritual, material, profissional, e muitas pessoas estão comprando isso. Veja, é isso que o Senhor está fazendo e é o que Ele está chamando dentro dessa passagem de João, do capítulo 7, de 37 a 39, do versos 37 a 39, do capítulo 7 do Evangelho de São João, de Jesus Cristo segundo São João. O Senhor está nos chamando e dizendo que nós somos chamados a ser fontes de água viva, de paz, de alegria, de luz, de libertação. Pessoas que possam dizer, abrir os braços, dizer: bendito seja o Senhor, porque Ele é bom. Bendito sejas, porque a minha vida está na proteção do Senhor. Ainda que o vento venha, o Senhor de todos me livra, o Senhor de todos me sustenta. O Senhor está dizendo que é preciso que nós avaliamos como que está o registro. Como disse no início, talvez a sua torneira está fechada, está ficando só um fiozinho de água. O Senhor está dizendo que é para abrir toda a torneira, porque essa fonte tem que jorrar uma água em movimento e transbordar a água da alegria. Fontes de água viva, fontes de Deus. Por isso essa palavra dessa tarde é uma palavra de ânimo, de restauração, de santificação para nossas almas. Por isso que Deus, veja como é interessante, Deus, através do profeta Isaías, no capítulo 55, versos 1, Deus diz através do profeta: todos vós que estáis sedento, vinde ao nascente das águas. E nós vamos entender no decorrer da live o que o Senhor quis dizer com isso. Todos vós que estáis sedento, venham ao nascente das águas. E ele diz: venha comprar, venha viver. Não se preocupe com a vossa vida, não se preocupe com a sua dificuldade, venha aqui, porque se tiverdes fé e se creres, e ele diz ainda no verso 6, do 3, se me prestar atenção, vossa alma vai ter vida. Veja, vai ter vida, é o Senhor que atesta, é a palavra, e se você crê que a palavra do Senhor é verdade, é o manual da vida, é Ele que diz, não é o Edson. Ele disse isso para mim e eu tomei posse disso na minha vida. Eu busco todos os dias meditar isto, em cada momento. Hoje está um dia chuvoso no nosso estado. Eu já vi algumas pessoas às vezes no mercado onde eu fui: meu Deus, que chuva, ai, por que tanta chuva? E eu: bendito seja por essa água que o Senhor proporciona. Por isso Jesus é a fonte de água cristalina, para que nós sejamos também quando vamos a Ele. Por isso ele diz: estais sedento, vinde ao nascente das águas, porque Ele quer fazer com que nós também sejamos esta fonte, como diz o Evangelho, como Ele apresenta para nós no Evangelho. Ele é essa fonte de água cristalina. O Senhor nos chama a vivenciarmos na fé, vivenciarmos no seu amor. Jesus fala da sua promessa para nós, dessa promessa no versos 39, quando ele dizia isto, referindo-se ao Espírito que havia de receber os que crescem nele. Jesus está falando da sua promessa de Pentecostes, a fonte que nós nos tornaríamos, e todos aqueles que tomam o nome dele como Senhor da sua vida. Veja, quando você toma o nome de Jesus como Senhor único da sua vida, você passa aí também ser chamado e ser fonte de água viva, fonte de água cristalina. Tudo isso foi propositado, atestado, edificado lá em Atos 2, no derramamento do Pentecostes. Por isso, meu querido e minha querida, o Espírito Santo de Deus em nós, ele é o desejo de Deus na sua, na minha e na nossa vida.
É Ele que faz com que você e eu, nós, sejamos essa fonte de água transformadora, fonte de alegria, fonte de paz, fonte de luz. Veja, olha o que Jesus diz, lá na primeira epístola de São João, no capítulo 5, versos de 6 a 8. Jesus diz, veja, que João vem dizer claramente que Jesus é aquele que veio pela água e pelo sangue. O Espírito, a água e o sangue dá o mesmo testemunho em um só Senhor. Veja, João vem dizer que Jesus é aquele que veio pela água e pelo sangue, e que a água, o fogo e o sangue, o Espírito, dão o mesmo testemunho de um só Senhor. Eis aí o porquê que Jesus está nos falando aqui no versos 38, olha o que ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura. Então veja, como diz a Escritura. Então não adianta alguém dizer que crê em Jesus se não acredita na Escritura. E o que é a Escritura? A Escritura é o manual da vida, é o manual que o Espírito Santo trabalha na nossa vida. Então, para que você, para que eu, para que nós dizemos que cremos em Jesus como Senhor da minha dor, da minha dificuldade, da minha casa, da minha família, dos meus pais, dos meus amigos, dos meus filhos, enfim, da minha paz, se eu digo que Jesus é o Senhor da minha vida, então, veja, eu preciso avaliar a que ponto está a Escritura em mim. Você compreende? O Senhor, Ele está nos chamando a atenção para nos mostrar, como Ele diz em João 14, Jesus fala através de João 14, versos 23, quando Ele diz, aquele que me ama, veja, aquele. Então o Senhor, Ele está dizendo, você precisa crer logo. Não, o Senhor, Ele liberta, Ele diz, aquele que me ama e ama a minha palavra, eu e meu Pai viremos nele para fazer nele morada. E olha que interessante, se o Senhor está dizendo que aquele que ama Ele e ama a palavra dele, Ele e o Pai vêm para fazer morada, logo, quando Deus está em nós, na sua força, no seu Espírito, você, eu, nós, nos tornamos a partir daí fonte de água viva, fonte transbordante de alegria, de paz, de luz, de graça. Veja, não dá para ser diferente, porque é pela Escritura, isto é, pela palavra, que nós nos tornamos templo, recipiente desta força, deste fogo, desta água, que é o Pai e o Filho. Você compreende? Então veja, nesta tarde o Senhor vem chamar a nossa atenção, dizendo que é hora de você ser transbordante nesta fonte de água viva que tu és. Conhece aquela música? Não é? Já conhece, não é? Água cristalina que jorra do peito, não é? Aberto de Jesus lá na cruz. É uma água viva que cura e que liberta, cuja fonte é o próprio Jesus. E é fato, porque Ele é a fonte desta água. Neste manancial que diz o Senhor, que nós nos tornamos esse manancial de águas vivas. Damos o fruto da bênção e da paz. Quando você mergulha nesse manancial de espiritualidade, querido e querida, as pessoas não percebem do teu convívio, da sua vida social, familiar, vão começar a perceber que você está dando testemunho, vão olhar para você e falar, nossa, mas o que aconteceu com você, que você está, aconteceu alguma coisa? Não, você vai falar, não, por quê? Tá tudo bem, mas você está tão feliz, está rindo. Vai ser o normal da sua vida. Porque optou pela espiritualidade. Você optou para dizer, Jesus é o Senhor da minha vida. Logo,
Ele me ajuda a sustentar e a passar pelo fogo e pela água, a passar pelos buracos, pelos vendavais. Ele me ajuda. Se você observa, ele vem dizer em Isaías 58, Deus vem falar em Isaías 58, versos 11, que nós seremos o jardim irrigado. Veja, se talvez a tua vida está um deserto, e se você tem que passar por um deserto ressequido de calor, de dificuldade, Isaías 59, 11, o Senhor vem dizer no versos 11, que nós seremos como um jardim irrigado, que no caminho de terras áridas, veja, de terras áridas, Deus será uma fonte inesgotável. Tome posse disso. Tome posse. Tome posse agora. Olha o que o Senhor está dizendo. Eu não sei se você está caminhando pelo deserto, e se muitas vezes está muito calor. Calor de prova, calor de dificuldade, talvez nem é situação sua. Mas o Senhor diz, vem dizer agora dentro de Isaías 59, 11, uma palavra poderosa de ânimo, como uma benzentacil nessa tarde, que você será como um jardim irrigado. Veja, que nesse caminho de terras áridas, de calores de dificuldade, Deus será uma fonte inesgotável na sua vida e em você. Por isso, meu querido e minha querida, quando você professa Jesus, presta atenção nisso. Eu quero muito que você fale sobre isso. Quando você professa Jesus como Senhor da sua vida e Salvador, professa o Senhor. Professa no teu coração agora. Quando você professa Jesus como Senhor e seu Salvador, Ele cumpre na sua, na minha, na nossa vida a sua promessa, pela força, pelo sangue e pela água que jorrou do seu coração. Por isso diga comigo agora, ó sangue e água que jorrasse do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Tome posse disso. Que quando você, neste momento, se conecta com o Senhor, no Espírito, Ele age por você, age por mim e age por nós, com toda a sua força. Quando você se conecta com o Senhor, quando você dá o seu coração para Jesus, quando você se propõe e dá um tempo, um momento e se coloca diante de Deus, quando você liga o interruptor para que a luz do céu venha sobre você, o Espírito ora por você, mesmo que você ainda nem pediu. O Espírito conhece e sabe as suas necessidades, as minhas e as nossas. Paulo diz isso em Romanos 8, versos 26. Por nós não sabemos orar e nem pedir como convém, o Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis, pois conhece as nossas necessidades, pois Ele está nas profundezas de Deus. Que lindo! Você entendeu agora o que diz Isaías 58, 11? Que Deus é uma fonte inesgotável na sua e na nossa vida? Muitos perdem esse momento. É isso, Isa? Sim, e é muito interessante quando nós vemos a palavra e a fonte de água viva ser tão forte nas nossas vidas como quando nós tomamos posse dessa palavra, das escrituras, da lei do Senhor, do que Ele promete para nós e entendemos tudo o que Ele fez e propôs para que estejamos aqui hoje, todos reunidos, né? Cada um vivendo a sua vida, mas sempre unidos pelo Espírito do Senhor. É muito interessante quando nós vemos essa linha e quando nós entendemos que a água, né, que é fonte de vida, né, chamada a fonte da vida, a água que é necessário para o nosso viver, como o Edson trouxe no começo da live, água que compõe de 70% a 75% do nosso corpo, né? Então é muito interessante como o Senhor vem mostrar dentro da sua palavra, de uma forma bem figurada, né? De uma forma bem
simples de a gente entender, mas às vezes não, às vezes é difícil. E tudo isso por quê? Porque a gente tem que olhar para a palavra, olhar para os ensinamentos do Senhor, todas as suas analogias na nossa vida por meio do Espírito Santo. Então, se nós não lermos, não ouvirmos a palavra com o mesmo Espírito que ela foi escrita, né, com o Espírito do Senhor, né, nós não conseguiremos entender nada, né? Assim como Jesus explica para os discípulos quando eles perguntam para ele, né? Senhor, por que falas tanto em parábolas? Né? E ele responde, porque o homem carnal, o homem racional, o homem que não é espiritual, que não deixa o Espírito conduzir, ele não entende as coisas do Espírito. Então sim, é para mostrar que só aquele que se entrega, que vive a espiritualidade, ele vai conseguir entender as coisas do Espírito. Porque o homem carnal ele não entende, o homem racional ele não entende. Né? Como assim fonte de água viva? Eu sou fonte de água viva? Que água é essa? E por que a água não é viva? Por que tem que reafirmar que ela é viva? Como assim? Então são vários questionamentos e vários levantamentos de opiniões que vão ao contrário à nossa fé, que só é possível porque nós estamos em sintonia com o Espírito que o Senhor deu para nós, né? Nos presenteou como nosso auxiliador. E é tão interessante quando nós entendemos isso, porque a água que é chamada de fonte de água viva, ela é tão verdade que, por exemplo, quando os estudiosos, né, os cientistas querem descobrir se um planeta, né, pode habitar futuramente vida, se pode existir vida naquele planeta, ou se o ser humano pode habitar, porque eles têm muitos esses estudos, né? O ponto principal, eles sabem, aquele planeta, ele pode ter vida, aquele lá não pode. Sabe qual que é o sinal deles? É a água. Se aquele planeta tem moléculas de água, ele pode ser sim um planeta habitável, que pode existir vida, porque a molécula da vida é a água. E é muito interessante que toda a composição da molécula da água, né, com os seus elementos que são o oxigênio e o hidrogênio, que vai formar, né, que vai formar a molécula que é H2O, eles estão tudo na nossa vida, né? São dois elementos que formam que junto com todos os outros vão formando tantas e tantas coisas. Então é interessante como que nos mínimos detalhes, nas coisas microscópicas, o Senhor vai mostrar a sua assinatura, mostrando que sim, o que ele fala na palavra e analogias que ele usa para nos explicar e ensinar, ele colocou na sua criação. Então é tão divino nós entendermos isso, e é tão divino nós entendermos isso também, que tem algo que é uma palavrinha que é usada para água, que eu já citei quando eu falei que o Espírito ele vem nos auxiliar em todas as coisas, porque a água também é conhecida como auxiliadora. Ela auxilia o nosso corpo a conseguir absorver mais vitaminas, ela auxilia o nosso corpo na digestão, auxilia o nosso corpo nos rins. Então a água vem fazer esse papel fundamental também de auxiliadora. Então por isso que o Espírito, quando nos faz fonte de água viva, ele vem nos auxiliar, porque ele é a água viva, e nós somos essa fonte por onde ele transpassa, onde ele passa em todo o nosso ser, todas as moléculas. Então é muito lindo quando nós olhamos para a assinatura do Senhor na sua obra, em nós e na sua palavra, que estão todas dando testemunho de si mesmo, como mais eu estava trazendo. Então é muito lindo quando nós vemos isso e entendemos quando Edson explicou para nós, né, muito interessante, sobre o processo da madeira, né, de tirar toda a sua água, né, no processo da autoclave, que o Edson estava explicando para nós. Eu achei muito interessante por quê? Porque leva e faz a gente entender que nós temos que, a todo instante, né, e que esse processo de transfusão, de autoclave, de tirar aquilo que está contaminado, né, aquela água que muitas vezes a gente deixou se levar por uma raiva, por um ciúmes, por uma inveja, e foi colocando poluentes na nossa água, e infelizmente isso aconteceu
mas nós nos arrependemos. O Espírito estava lá sussurrando no nosso ser, né? Arrependa-te, né? Porque ele tem esse papel importante, né? Lembrando a gente, lembrando do que foi te ensinado, né? Você pode voltar atrás, né? Pode ir para o perdão, para o arrependimento dos pecados, que é essa autoclave nas nossas vidas. E assim é o processo da conversão. Conversão essa que nós falamos em algumas lives e nós aprendemos por meio do Senhor que ela é diária. Não tem como a gente se converter de uma vez e depois nunca mais ter esse processo de arrependimento, porque nós somos humanos, nós somos falhos, e o Senhor tanto sabe disso que Ele nos enviou o Paráclito, para Ele nos reforçar, nos lembrar, olha, esse caminho é perigoso, olha o que você aprendeu aqui. Então é muito interessante quando nós entendemos e olhamos isso, né? E a água é tão fundamental na nossa vida, ela é tão fonte disso, que desde o momento que somos gerados, ela está presente na nossa vida. Não só na composição do nosso corpo, mas também na placenta, né, das nossas mães, né? O que nos envolve ali, o líquido amniótico se chama, né? Tem água na sua composição, né? Tanto que é interessante que nós temos a água como uma referência de calmaria. A água vem acalmar o nosso ser, né? O barulho de chuva. Quando chove, a gente já pensa, esse barulhinho é maravilhoso para dormir. Por quê? Porque a gente relaxa, a gente entra em paz. Por exemplo, um bebê, quando ele está muito estressado, os pediatras, né? A ciência fala para as mães, né? Aconselha, olha, coloque um ruído branco. O que é o ruído branco? Um barulho de água, um barulho similar ao que ele ouvia na barriga, né? Então aquele barulho de onda, de movimentar, né? Um barulho de manancial, como o Edson estava trazendo. E é tão lindo isso que também, quando alguém vai falar para nós, né? Acalme-se, ou vai nos conduzir, por exemplo, num momento de oração, num momento de reflexão, as pessoas sempre falam, né? Pense num lugar de paz. Pensou? Como é esse lugar? Ele tem árvores, ele tem uma cachoeira, ele tem som de pássaros. Nós sempre colocamos a água nos nossos lugares de paz. Pensamos ou numa praia com as ondas quebrando. Então a água, ela vem muito para nós com o sentimento de calmaria, de paz, de amor, de acolhimento. Então o Senhor mostra para nós que Ele é esse ponto nas nossas vidas, que Ele é o ponto de paz, de acolhimento, de amor, e que Ele se deu por nós na sua cruz. E é muito interessante quando nós vemos esse processo que o Edson citou, e achei muito fascinante quando nós vemos lá em 1 João 5, de 6 a 8, onde mostra, né, que são 3 os testemunhos na terra e no céu. Como assim? No céu, o Pai, o Verbo e o Espírito Santo dão testemunhos de si mesmo em uma só pessoa, né? Em Deus. E na terra é a água, o sangue e o Espírito, que vem dar testemunho de si mesmo em uma só pessoa, que é Jesus. Jesus dá o testemunho de si mesmo, e é por meio do sangue, da água que jorraram do coração de Jesus, como Edson conduziu nós orarmos na oração dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo a Santa Faustina, né? Quando ela, agoniada com o sofrimento das pessoas, pede para o Senhor um sinal, um alívio para esses corações que precisavam da sua misericórdia no purgatório. Ele mostra a sua imagem para ela, com raios, né? Um azul e um vermelho representando o seu sangue e a água que jorraram do seu ser. E com isso também ele fecha com o seu Espírito Santo, que foi o que nos permitiu o perdão dos pecados, os arrependimentos. Então é muito lindo quando nós vemos isso. E é algo muito interessante que nós entendemos, que quando nós muitas vezes nos sentimos sozinhos, nos sentimos fracassados, sem forças, nós temos que lembrar 2 coisas fundamentais. Uma, que a água, que é fonte de energia, ela pode nos recarregar, porque a água é um dos principais fontes de energia que a gente consome na nossa casa, né? Para ligar o celular na tomada pelo carregador, para botar a máquina funcionar, é a hidrelétrica, que move através das águas, né, que estão nas hidrelétricas, por meio dos seus reservatórios e tal.
Então, ela é fonte de energia. Então, quando nós nos ligamos ao Senhor, Ele recarrega as nossas baterias. Quando nós pensamos que não temos força, Ele vai lá e faz a gente ficar forte, em pé. Por isso que Ele nos deu o seu Espírito, porque é um Espírito de fortaleza. Então, é lindo quando nós vemos a energia do Senhor transpassando o nosso ser. E o outro ponto é que nós temos que lembrar que realmente nós não estamos sozinhos, porque no mínimo nós estamos sempre em quarteto. Como assim? Porque estamos eu, Papai do céu, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Eu estou sozinha. Eu tenho 3 em 1 todos os dias da minha vida. Então por que eu vou ter esse sentimento de estar sozinho? Então no mínimo a gente nunca é uma só pessoa. Nós somos 4. Depois a gente se junta, né? Aqui tá eu e o Edson, mais o nosso Senhor, Espírito Santo e o nosso Senhor Jesus Cristo. E mais os anjos, os santos e todos aqueles que nós amamos. Então é muito interessante quando nós vemos o amor de Deus por nós, por meio das Escrituras, por meio da sua palavra, que reanima as nossas forças, que faz a gente entender o que o Edson trouxe lá em Isaías 58:11, que mesmo dentro do deserto, o Senhor mostra que somos um oásis. Ele nos faz ser um oásis, que no meio do deserto tem plantas, tem animais, tem água que jorra. Num lugar impossível, árido, terras para todos os lados. Lá o Senhor faz acontecer. Então, quando nós fazemos o nosso possível, que é crendo, vivenciando a palavra, Deus faz o impossível, transformando e tirando, como se fala, né? Leite de pedra. Mas no caso do Senhor é água de pedra. E Ele mostra isso para nós lá quando Ele faz por meio de Moisés que a água jorrasse da pedra para saciar a sede daqueles que eles buscavam, né? Para clamar, né? Estamos com sede, pedindo a misericórdia do Senhor. Então nós entendemos que a fonte de água viva, ela é uma fonte de amor, de fortaleza, de misericórdia, que atende as nossas orações e nossos pedidos quando nós fazemos o nosso possível e o fundamental, que é o que nós pregamos na live passada, sobre honrar a constituição do Senhor, botar em prática o primeiro mandamento, né? Que na horizontal é amar a Deus sobre todas as coisas. Vertical. Na vertical, honrar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. E na horizontal, amar o próximo como nós mesmos. Muito obrigada. Confundi um pouquinho. Então, é muito lindo quando nós entendermos isso. Porque daí nós fazemos o nosso possível e Deus faz o impossível na nossa vida. Então, aí é fácil a gente entender que essa fonte, ela tem que estar limpa. Porque como que a água vai passar se ela estiver suja? Como que essa lindeza toda e o Senhor vai passar, o Espírito Santo vai fortalecer? Como? Se nós tivermos barreiras de lama, paredes de lama e paredes de lodo e paredes de várias quilharias que nós colocamos e guardamos, que são os nossos pecados e mágoas e rancores de recordação, de estimação que a gente não quer se livrar por causa do orgulho, por causa do eu sei, do eu sou, do eu posso. Não, a gente tem que deixar o Espírito limpar. E às vezes vai doer, e vai doer muito. Por quê? Porque assim como a gente tem que tirar uma sujeira muito entranhada, né? De uma panela, por exemplo, de uma pia, de uma coisa que você quer limpar, que tá lá há muito tempo guardado, sem ver uma água. Você tem que fazer o quê? Tem que esfregar. Às vezes você usa um bombril, né? Uma palha de aço, você usa até uma espátula para raspar, porque tá muito entranhado ali, né? E o Espírito Santo tem que fazer isso com a gente muitas vezes. E dói. Por isso que nós temos que abrir as comportas da nossa fonte. E que comportas são essas? As comportas do choro, que vem lavar a nossa alma. Por quê? Porque essa água suja, ela tem que sair. Essa limpeza toda, ela tem que sair do nosso ser. Por meio de palavras, por meio das lágrimas, que são a nossa demonstração de arrependimento. Perdão, pedindo perdão dos nossos pecados ao nosso Senhor, assim nos livrando de todas essas coisas paradas, né? Porque a gente sabe que a água parada, né? A fonte parada atrai mosquito, né? Atrai pernilongo, atrai tudo aquilo que não presta. Então nós não podemos ser esses. Nós temos que nos movimentar. E eu sei que o Edson vai falar um pouquinho mais sobre isso pra gente. É tão interessante. E dá-lhe chuva. Graças a Deus por isso. É uma palavra que anima. Gostei muito, amei. E sei que você gostou também do que você ouviu.
Assim, Jesus, ele está batendo a porta. Sabe, Jesus, ele está lá batendo a porta. Sabe quando alguém bate na porta ou bate palma no portão? Ai, quem é essa hora? Ai, não vou sair daqui. Ai, aí um fala pro outro, vai lá ver quem é. Eu tô cansado, não vai. Aí acaba não indo, a pessoa vai embora. Isso acontece muito. Jesus, ele está batendo e ele diz em Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entro na sua casa. Mas se abrir, veja, muitos não estão abrindo para ouvir a voz do Senhor. E às vezes a pessoa lá fora até grita, ô João, não é? Ô Edson, Edson. E as pessoas gritam. E aí, mesmo ouvindo a voz, finge não ouvir. Muitas vezes o Senhor está assim quando a palavra dele está sendo anunciada. Veja, a palavra atesta que não há cura, não há libertação, não há bênção sem a pregação da palavra. Sem a meditação da palavra. A palavra que atesta isso não sou eu. É o próprio Deus que está dizendo isso. Se não tiver sede pela palavra, não adianta querer ficar implorando graças. Porque uma coisa, eu quero muito a graça, mas não quero o dono da graça, não quero saber o que ele fala. Você compreende? Então a palavra do Senhor, ela atesta isso. O Senhor está batendo na porta e muitos não estão querendo ouvir a sua voz, não querendo dar atenção à sua palavra. Por isso que quando olhamos para o sentido da cruz, nós passamos a compreender que o Pai deu o seu Filho por nós. Deu o seu Filho por nós. Vamos compreender um amor tão grande que ele vem no Filho e na pessoa do Filho ele destrava, ele tira, ele quebra a corrente. Na pessoa do Filho ele quebra todas as correntes que vinham prendendo o seu povo. A escravidão, escravidões de massacre, de idolatrias, de ideologias daquele povo. E se você olhar o tempo que nós estamos vivendo hoje, Deus voltaria, e como vai voltar novamente, para destravar de uma vez por todas, mais uma vez, porque o mundo está se perdendo em ideologias, em ateísmos, em vinganças, em ódios, de perseguições, de fome, de enfermidades criadas pelo próprio homem. Se você compreende, as coisas dão diferente. E quando olhamos para o sentido da cruz, pela fé, quando você olha para o sentido da cruz, pela sua fé, você compreende que no sinal da Santa Cruz, que pelo sentido da cruz, emana dela para você, emana para a sua vida, uma fonte de alegria, uma fonte de salvação, uma fonte de transformação, uma fonte de cura e de libertação. Quando olhamos para o sentido da cruz, entenderemos que esse Cristo passou pela cruz. Passou pela cruz, dizendo, assim como Moisés, Jesus diz, levantou a serpente no madeiro, o Filho do Homem também será colocado no madeiro, para que todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida, vida e vida eterna. A pergunta que o Senhor faz nessa tarde para você e para mim, cadê a sua vida? Cadê a sua vida de água transbordante, de fonte, de manancial, que o Senhor está perguntando? Aí de repente você fala, nossa, a menina estava falando tão calmo, uma voz tão serena, vem novamente o Edinho explosivo, mas é assim que o Senhor me fez, com essa explosão. Porque é importante entendermos, eis aí a razão, querido e querida, eis aí a razão pela qual o homem carnal, quer dizer o racional levado somente pela razão, ele não entende as coisas do Espírito, porque para o homem carnal, racional, veja, entender as coisas do Espírito, ele só vai entender pelo Espírito. Então não adianta ficar alguém debatendo, isso não é assim, a Bíblia é isso, não sei.
não vai entender. E não adianta debater, porque ele anda e caminha e pensa somente nas suas razões fundamentalistas, de ideologias. Porque é crer no palpável. Você compreende? Então veja, o Senhor vem dizer que para entender as coisas espirituais, só vai entender ela no Espírito. Não dá para compreender ela se não for no Espírito. Jesus diz, olha o que Jesus diz, lá em João 3, verso 5, através de João, Jesus diz, 3:5, quem não nascer da água e do Espírito, não ganha o reino. Não é interessante isso? Quem não nascer da água e do Espírito, não ganha o reino. Que reino? Qual esse? Jesus ainda fala em Mateus. Buscai em primeiro lugar o reino, e tudo eu vos darei em acréscimo. Então veja, se quem não nascer da água e do Espírito não ganha o reino, então vai entender o que o Senhor fala em Mateus. Buscar em primeiro lugar o reino, e tudo você terá em acréscimo. Não vos preocupeis com a vossa vida, porque acabei de comer, beber e vestir. Sua vida é muito mais do que isso. E o Senhor começa a falar em Mateus 6. Aí ele fala, busque primeiro o reino e tudo você terá. Logo vamos entender o que o Senhor diz através de João 3, verso 5. Quem não nascer da água e do Espírito não ganha o reino. Por isso que Paulo vem dizer nas suas cartas, diz, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez e se faz novo. Por quê? Porque você fez a opção para que Jesus seja o Senhor da sua vida. Para que Jesus seja o seu companheiro. Jesus seja o Senhor de todas as suas situações. Logo Paulo vem dizer, então se você está em Cristo, tu és uma nova criatura. Passou o que era velho. Eis que tudo se fez e se faz novo. Querido, é o Senhor. Está dizendo que você, eu, somos, a partir dele, com ele, fontes de água viva. Fonte de águas de graça, de paz. Por isso, meu querido, você, eu, nós, somos esse manancial, fonte de água viva que o Senhor tanto deseja e Ele predestinou para que sejas assim. Logo, posso ir ainda mais longe. Somos o hospedeiro do Espírito Santo. Sabe a hospedaria? Que já tivemos uma live sobre isso. Você é o hospedeiro, eu sou. Somos a hospedaria na qual o Senhor veio ficar por um tempo. Porque nós temos um tempo estipulado. E uma hospedaria, quando recebe um hóspede, ela precisa ser uma hospedaria limpa, cuidada, gerenciada. Porque ali o Espírito vai ter livre acesso, o hóspede vai ter livre acesso aos olhos, aos ouvidos, à boca, à língua, às ações. Nós somos o hospedeiro dessa fonte de água viva, que é o Espírito Santo de Deus. Eis aí o perigo de deixar esta água, que é o Espírito Santo, ser contaminada. Não que o Espírito se contamina, mas ele fica impossibilitado, ainda estando na hospedaria, ele fica impossibilitado de ação, porque a hospedaria está com imundícies. O Espírito Santo não age no meio da sujeira. Você compreende? Aqui está dizendo, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, veja, crer no Senhor Jesus é crer como diz a Escritura, não de uma forma humana, racional, razão demais. Nós temos que crer no Senhor como diz a Escritura. Fora da Escritura não tem como alguém dizer que crê em Jesus, porque é a própria Escritura que está atestando isso. Para mim, para você. Portanto,
é preciso nesse momento avaliar como que está a minha vida de graça, o que é que eu estou recebendo, como que estão as minhas orações. É hora de eu reavaliar a fonte, se a água cristalina que está em mim não está contaminada e não está deixando as moléculas verdadeiras trabalhar, que é o Espírito Santo. Quando abrimos a porta para Jesus, que convidamos para ele entrar, esse Jesus, ele dá testemunho, o Espírito dá testemunho que somos filhos de Deus, como diz Romanos 8, versos 16. Quando abrimos a porta para Jesus, nesse momento o Espírito, esta água, essa fonte transformadora, vem nos atestar, dar testemunho que somos filhos de Deus. Você compreende o que o Senhor está falando para nós? Dê graças a Deus nesse momento. Dê graças a Deus nesse momento por você estar tomando posse desta palavra. Que somos as ovelhas do seu aprisco. E por quê que somos a ovelha do seu aprisco? Porque Jesus diz através de João no capítulo 10: as minhas ovelhas vêm a mim porque ouve a minha voz. Eu sou a porta. Veja que coisa linda. Me arrepiei agora. Eu sou a porta. E por ser a porta, minhas ovelhas me ama, vem a mim, ouve a minha palavra e ama-me. Por isso eu cuido no aprisco das ovelhas. Por isso é importante perguntar nesse momento: agora, quem é o Senhor da sua vida? Porque segundo a Escritura, tem que ser segundo a Escritura. Tem que ser segundo a palavra. É hora que você for responder isso, vou perguntar novamente. A hora que você for responder, pense como é que você tem desejado e tem meditado a palavra, a Escritura. Quem é o Senhor da sua vida? Eu vou perguntar pela terceira vez. Então medite como que estão os seus pedidos. Como que está? Como é que está as suas promessas que você fez, os seus pedidos, a sua vida, a sua família? Porque é segundo a Escritura. Crer em Jesus é segundo a Escritura. Então, eu pergunto, quem é o Senhor da sua vida? Quem é? É hora de perguntar. Observe neste momento. Se esta fonte, que é você, que somos nós, está contaminada, muitas vezes, com raivinhas, guardando raivinhas, é contaminação. A fonte está contaminada. Raivas de problema, de besteira, guardando raivas de pessoas. Às vezes é idolatrias. Eu creio em Deus, mas também creio nisso, aí isso traz sorte. Não, pra mim dá. Não, isso não. Eu preciso comprar isso porque isso dá sorte lá em casa. Eu levar na bolsa, na carteira, no bolso, ter no carro, ter em casa, ter na porta, ter na cozinha, ter em cima do armário, ter pendurado, tá na gaveta, tá embaixo da cama, no colchão. É olhar. Eu preciso olhar. Eu preciso analisar. Como que está a minha fidelidade no meu Deus? Eu preciso olhar essa fonte. Como é que estão as minhas ambições? Está ultrapassando? Será que a minha ambição pode chegar ao ponto de atrapalhar a vida do outro? Como que está a minha língua? Ela contamina a fonte. Nossa, Tiago fala no capítulo 4 que a língua, no capítulo 3 de Tiago, ela pode abençoar o curso da vida, mas pode também amaldiçoar o curso da vida. Eu preciso olhar, porque a língua é terrível, porque o Senhor fala que o mal não é o que entra no homem, mas o que sai da sua boca. Ah, meu Deus, como que está a minha língua? Senhor, tem de piedade da minha língua. Eu estou acusando as pessoas, fico criticando a pessoa. Ah, mas ele fez isso, ah, mas ele era assim, ah, mas ela... O que? Eu tenho o martelo do juiz, será que eu não estou contaminando? Quantas e quantas outras coisas que você pode nesse momento estar acrescentando, auxiliando o Senhor, relembrando no Espírito. É preciso tomarmos posse neste momento, meu querido e minha querida, desta verdade nesta tarde.
Essa palavra é a verdade, porque ela vai trazer uma grande libertação, porque é segundo as Escrituras essas palavras. Não é segundo o Edson, o Edinho, conhecido por outros. Não, é segundo Deus, a Escritura. É a palavra que está atestando isto nesta tarde para nós. Quem é o Senhor da sua vida? Aí eu me volto para o que Jesus diz em João 15,7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo. Como é que eu estou permanecendo no Senhor? Como é que eu estou permanecendo nas Escrituras? É hora de avaliar os meus conceitos de fé, de cristão. Pois eu sempre digo, e eu tenho costumado dizer, e eu tomei posse, eu criei isso no meu coração pelo Espírito que foi me dado, que a Bíblia é o manual no qual o Espírito Santo trabalha em mim. A Bíblia é o manual de bordo do computador de bordo. Veja, o computador de bordo precisa de um manual. Então veja, esse computador aqui precisa de um manual para o Espírito trabalhar na minha vida. Logo é hora de você perguntar: as Escrituras têm sido o manual da vida em você? Que o Espírito Santo possa estar trabalhando naquilo que você quer, naquilo que você busca. O Senhor está nessa tarde chacoalhando o meu coração. O Senhor está falando comigo. O Senhor está falando com você, querido e querida. O Senhor está nos chacoalhando, chamando. Se você tem sede e se é segundo as Escrituras que você crê no Senhor Jesus, então você pode neste momento glorificá-lo por aquilo que você precisa. Pode glorificá-lo por aquilo que você necessita, pois o Senhor atesta na sua palavra que você é filho e filha dele. Tome posse dessa força que desce do alto. Por isso que Jesus diz: quem crê em mim, quem crê, que aquele que crê em Jesus tem a certeza da salvação. Tem a certeza não somente da vida eterna, mas a salvar, tirar do poço, tirar caído, tirar da lágrima, tirar do medo. Salvação. Por que salvação? Porque Isaías diz lá no capítulo 59, Deus fala: não é meu surdo para não te ouvir e nem minha mão incapacitada, mas você colocou entre mim e ti barreiras para não te salvar. Veja, o Senhor ele está falando, o Senhor quer nesse momento fazer um resgate. Quem crê no Senhor? Se você crê no Senhor, se você toma Ele segundo as Escrituras, então você se torna rios de água viva por causa da promessa de Jesus. Você se torna um rio de água viva por causa das promessas de Jesus na sua vida. Você passa aí a dar frutos, 30, 60 e 100 por um. Frutos, como diz São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versos de 22 a 23. De alegria, de paz, de benevolência, frutos. Você passa a dar frutos de testemunho de graça. Por isso, querido e querida, a palavra de Deus nessa tarde, semeada no seu, no meu, no nosso coração, ela age como uma autocrave. O Senhor está fazendo uma transfusão. O Senhor está fazendo uma hemodiálise no seu espírito. Esta água viva, a água que estava parada, o Espírito Santo está mexendo para que você transborde. Veja, você precisa, se você percebe que essa água e que existe algumas contaminações, então use o produto. Peça o produto, mas peça com força. O Padre Jonas da Canção Nova, ele fala. O Padre Jonas, ele ensina anos atrás. O Padre Jonas ensina, quando levantar de manhã, não precisa pedir nada não. Peça o Espírito Santo. Durante o dia, no pensamento, pede o Espírito Santo. Vai trabalhar, vai dirigir, vai fazer almoço, está na sua empresa, no seu trabalho, enfim. Está
tá conversando, pede o Espírito Santo. Chegou em casa à noite, vai dormir, pede. Não precisa pedir mais nada, pede o Espírito Santo, o produto que purifica a água, ou o Espírito Santo que dá força. Você conhece aquela música? Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Vem, Espírito. Vem me ensinar a amar, perdoar, compreender, aceitar, ter paciência. Vem me ensinar a ter fé. Espírito Santo, vem me ensinar a ficar em pé. Espírito Santo, vem me dar discernimento, sabedoria, abrir as minhas visões. Padre Jonas diz, não precisa pedir mais nada, e é fato. Porque Paulo vem dizer em Romanos 8:26, o Espírito sabe tudo o que nós precisamos antes de abrir a boca para pedir. Querido e querido, o Senhor nessa tarde está chacoalhando-nos pelo poder da sua palavra. Pega esse produto. Porque veja o que o Senhor diz. É muito importante na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versos 12. Diz ele: porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Atinge até as divisões da alma, do corpo, das juntas, das medulas, e discerne até os pensamentos e intenções do coração. Você compreendeu que o poder da palavra? Ela vai até as medulas, discerne até a alma. A palavra do Senhor trabalha no mais minucioso molécula que nem a ciência conseguiu ainda humana entrar. A palavra do Senhor, ela discerne tudo. O amor pelas Escrituras foi o que Jesus fez com a samaritana. Quando ele diz, a água que eu vou te dar, você não vai ter mais sede. A samaritana, mas como que você pode dar essa água para mim? E ele começa a falar com ela. E ela começa a ser transformada. Ela começa a ser mudada. E ela foi enchendo de alegria, que ela esqueceu da água natural e foi buscar um monte de gente para dizer, olha, eu não sei mais o que é sede, porque ele matou a minha sede. E ela começou a ser fonte de água viva. Ela passou a ter uma nova vida, porque ela deixou a palavra entrar dentro dela. E quando a palavra entrou dentro dela, o Espírito Santo usou esta palavra para mudar o seu interior e fazer dela um testemunho de graça e de paz. Esta fonte geradora de graça. E que fonte? A Isadora estava falando agora há pouco. Ué? Que essa fonte de energia de uma usina hidrelétrica, eu estava bem atento, e o Senhor, por causa dela, me transporta para o capítulo 22 de Apocalipse. E ele vem apresentar que ele é esta fonte geradora, quando ele diz em Apocalipse, no capítulo 22, quando ele fala, mostrou-me então um anjo, um rio de cristal, de rocha, saindo do trono do Cordeiro. Veja, um rio que saía do trono do Cordeiro. No meio da avenida, das duas margens do rio, achava-se uma árvore da vida, que produz 12 frutos, dando cada um dos frutos e servindo as folhas da árvore para curar as nações. Deus é essa geradora. Às vezes você pode perguntar assim, nossa, mas Deus está atendendo meu pedido, e a pessoa que mora lá no Japão também, mas a pessoa que mora aí no outro bairro também está orando, mas Senhor, o Senhor me ouve também? Ouve todos. Sabe quando a usina hidrelétrica de Itaipu, por exemplo, não é? É que eu conheço, que é do Paraná. Quando se desligar a usina, todas as energias, pum, as luzes na mesma hora dá um apagão. Então ligou, toda a casa tem que estar conectado. Não é? Já preguei sobre isso. Pagar, está conectado. A energia chega. Então não importa onde você esteja. Não importa como é a sua casa. É uma mansão, é uma casa simples. O Senhor quer olhar a casa do coração. A luz dele chega. É a mesma energia que está na casa de alguém de alto escalão. A mesma energia que tem alguém que está, vamos dizer assim, de que mora em altas mansões, é a mesma energia que chega na sua casa. Deus
Ele ama todos, sem distinção de raça, de cor e de credo ou de posição social. Deus não faz acepção de pessoas. Tudo o que Ele pede, dê atenção e ame as Escrituras. Veja, ame, dê acesso às Escrituras na sua vida. Ele, veja, é dele, do trono do Cordeiro, que vem o rio de água viva. Essa fonte geradora é Jesus. É muito interessante realmente isso quando você mostra para nós e traz, que faz nós entendermos como que o que o Senhor pede para nós é que nós temos que voltar ao primeiro amor, sempre a todo instante voltando ao primeiro amor, sempre estando no Senhor, pois tudo é possível para Jesus e por meio de Jesus, porque tudo Ele tornou possível na cruz. E é muito interessante quando nós vemos isso, porque quando você estava trazendo para nós, eu me lembrei de algo muito interessante, de quando estava trazendo da Samaritana, né, mostrando que Jesus tirou tudo aquilo que ela sentia, né, acabou com a sede dela. É a mesma coisa que acontece conosco quando, por exemplo, nós estamos com febre, né? E daí nós tomamos um banho e abaixa a febre, né? Porque a água ela vem trocar calor com o nosso corpo, né? Então vem abaixar a nossa febre. E isso Jesus faz na nossa vida. Ele vem tirar o peso, aquilo que está nos contaminando, aquilo que está nos fazendo adoecer, e pega para si. Ele pega para si assim como Ele fez na cruz, porque ali todos os nossos pecados Ele lavou na cruz. E tudo se fez possível. E Ele se permitiu dentro da palavra do Senhor, né? Dentro das 4 linhas da Constituição dos céus. Então é muito lindo quando nós vemos isso, que a nossa parte é tão simples. Porque Jesus já fez tudo para nós. Né? Aquela situação, né? Já fez a cama pra gente se deitar. Então Jesus já deixou tudo pronto. Como que é difícil para nós fazermos a nossa parte? Que é o simples. É retribuir o amor. É deixar limpa a nossa fonte. É nos dar para Ele de alma e coração. É não ser morno. Por quê? Porque a palavra diz para nós: não há como sair água limpa e água suja de uma mesma fonte, água doce e água salgada de uma mesma fonte. Sempre a água contaminada vai acabar contaminando a água limpa. Então nós temos que perceber que não tem como nós estarmos com o pé em 2 canoas. O Edson estava trazendo isso para nós, na questão da idolatria, das raivas, das ambições, né? Então temos que focar em entender. As nossas atitudes vão sim resbalar na chuva de bênção para cair nas nossas vidas. As nossas atitudes sim vão permitir que as comportas das bênçãos do céu se abram ou que elas se fecham. Então é dentro disso que nós temos que analisar as nossas atitudes em relação à fonte de água viva que jorra no nosso coração. Nós estamos cuidando, nós estamos limpando, porque Jesus é a fonte da vida eterna. Então se Ele é a fonte, se Ele é o caminho, assim como Edson trouxe para nós, se Ele é o gerador e nós estamos conectados, nós nunca mais ficaremos sem força, sem energia, sem vida. Porque longe de Jesus nós só temos um vazio. Longe do Senhor nós não temos vida. E Ele nos dá essa vida. E basta-nos somente entregar o nosso coração de forma fiel e com gratidão pelo seu amor e pela sua misericórdia para todos nós. Senhor, me dá assim uma alegria muito grande. Quando no meu coração eu sinto que haverá uma grande transformação em muitos corações a partir dessa live. A partir dessa live, muitas pessoas irão testemunhar graça. Haverá uma revitalização desta água, da fonte que foi depositada. O Espírito Santo trabalhará de uma força total, porque a partir dessa live, muitos darão livre acesso e colocará, e ligará, e dirá sim para o Espírito. E esta água entrará em movimento. Muitas células que estão doentes
muitas células que estão inflamadas com doenças, seja no sangue, ou seja óssea, ou seja num órgão interno ou externo. Muitos rins serão tocados, por ser o fluxo. O rim é uma parte importante do corpo, aonde é o filtro. O Senhor, nesse momento, trabalha em muitos rins e vai trabalhar em muitos a partir desta palavra. Muitas pessoas que sentem problemas de circulação do sangue, às vezes sentem as suas pernas doer, inchar, pés que incham, a circulação. E a partir das escrituras desta palavra que você, tomando posse, o Espírito Santo, nesta palavra que discerne até a alma, as medulas, vai trabalhar nos vasos sanguíneos. Tudo que está ligado ao seu coração. Você pode até colocar as mãos na sua perna. Você pode até colocar as mãos aí. E pela fé, pelo seu coração, pela abertura que você deu às escrituras, pelo acolhimento nesta tarde, você coloca em sua mão e glorifica ao Senhor pela força do Espírito Santo nesta situação. O Senhor trabalhando em muitas pessoas. Você que muitas vezes, sempre quando levanta sem dificuldade, dores na hora que levanta, as dores na coluna e às vezes logo, não é como diz assim, próximo à bacia, é uma dor atrás nas suas costas. O Senhor, nesse momento, pela sua fé, as mãos do Senhor, na força do Espírito Santo, Deus entrando na sua vida, restaurando neste momento o teu coração. Sim, você que muitas vezes sofre nessa situação de fibromialgia, fibromialgia que vai trabalhando, que muitas vezes são dores que você não explica, não consegue explicar, são dores toda acolhida por tantas tempestades de pressão e de opressão, choques térmicos da vida, de situações que se deparou, de provas, de pensamentos, e foi criando como se fosse uma espécie de um atrofiamento muscular. Neste momento você pode dobrar os seus joelhos e bendizer ao Senhor, pela força da Escritura, da palavra, que você acolhe neste momento na sua vida. Deus trabalhando em ti, fazendo do teu coração um coração de testemunho. Sim, de testemunho. Muitas vezes você sente formigamentos nas mãos. Sim. E uma forte palpitação que vem às vezes como se fosse falta ar na sua garganta. É como se o seu peito ficasse uma pressão. O Senhor chama neste momento, dobre o seu joelho, creia, pois o Senhor nesse momento está esperando você aos pés, pois o Espírito Santo neste momento fará com que essa água que estava parada liberte você de toda essa opressão que traz para você preocupação, medo. Jesus, obrigado. O teu nome, Senhor, é glorificado, Senhor. Teu nome é forte. Minha irmã, você que muitas vezes, e tem isso fortalecido, que tem acontecido muito, e você tem sentido forte, situações que às vezes tem aumentado, às vezes na rua, às vezes em casa, você sente tontura, como se tem que, às vezes, colocar a mão em algum lugar, é como se rodasse o mundo. O Senhor nesse momento diz a você,
que após você levantar, depois que você joelhando glorificar o nome dele, levante-se, vai até a água, pegue um copo d'água, levante aos céus, glorifique ao Senhor com esse copo d'água, glorifique o nome dele e tome em 3 vezes. Uma ao Pai, glorifica ao Pai, glorifica ao Filho e glorifica ao Espírito. E pela tua fé nas Escrituras, terás uma libertação. Não, você não está nessa live para zombar. Você não está para questionar, pois não é de mim, mas é com o Senhor. Não, não é o lugar para a curiosidade, mas é o lugar da fé, que o Senhor chamou a mim e a você. Não duvide da obra do Senhor. Não duvide. É a mão poderosa do Senhor que vem em seu, meu, nosso auxílio. O Espírito Santo trabalhando em muitas pessoas que muitas vezes têm sentido muito angústia por causa de problemas. Sim, principalmente na ordem familiar. E para aumentar misturou toda uma situação financeira, além da situação de família que não vai bem, vem toda uma situação financeira junto, preocupação e uma angústia quando você olha para a vida. O Senhor neste momento olha para os seus joelhos que será dobrado diante dele. E você tome posse das Escrituras nessa tarde. Orai, kinderia balaxeria balada. Orandibidirio candaraxeria. A mão poderosa do Senhor sobre ti, que no poder da Santa Cruz emana rios de água viva. Na cruz de Jesus, jorrou do seu coração sangue e água. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós. Obrigado, meu Deus. Assim como o Salmo 22 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar, conduz-me junto às águas refrescantes. Restaura as forças de minha alma e pelos caminhos retos ele me leva por amor ao seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois ele está comigo. Vosso báculo, vosso bordão são meu amparo. Preparai para mim a mesa à vista dos meus inimigos. Derramais o perfume sobre minha cabeça e transborda a minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias de minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor, obrigada pela sua misericórdia que alcança todos os lares e que alcança, Senhor, pela vida eterna. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, que possibilitou para nós a entrada no reino, que possibilitou para nós o perdão de todos os pecados. Obrigada, Senhor, por aliviar as dores, por desamarrar os corações amarrados, angustiados. Obrigada, Senhor, por ser a nossa salvação. Água que refresca, água que hidrata, água que transborda no nosso ser, água que é fonte de vida. Obrigada, Senhor, também, em especial, em ação de graças, glorifico aos anos de vida do meu avô completados essa semana, como prometi que entregaria em tuas mãos no dia de hoje. Também coloco, Senhor, humildemente em tuas mãos a vida do meu tio, Senhor, que tu sabes que não há
contra a tua palavra, Senhor, desengano nenhum. Sobre as tuas mãos está a vida de todos, Senhor, e só tu pode dizer quando alguém não tem mais chances. Obrigada, Senhor, por nos dar o impossível, dentro das nossas limitações, onde nós vemos, Senhor, isso é impossível para a minha vida, o Senhor não vai me ouvir. Obrigada, Senhor, por nos presentear com o impossível na nossa visão, mas o possível na tua. Obrigada, Senhor, pelas chuvas que derramas sobre nós, Senhor. Chuvas de bênçãos, mas também chuvas, Senhor, físicas, que escutamos nesse momento aqui e que muitos podem escutar em suas casas, ou as chuvas que virão, Senhor, chuvas de bênçãos. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela esperança que inflamasse nos nossos corações, pelo sentido que destes para nós, Senhor, por meio das Escrituras. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua justiça, pelo sangue e pela água que jorraram no teu coração e pelo Espírito Santo, que como fogo inflamou o nosso coração, mas também jorrou como água. Pelo rio que jorra do trono do Cordeiro, por todas as famílias, laços sanguíneos da Isa, direta ou indireta, dos meus também, todos aqueles que me pediram oração espalhado por esse país, que as mãos poderosas do Senhor cheguem com a sua força, jorrando rios de água viva de misericórdia, pela intercessão de Santa Catarina, São Pedro e São Paulo, da Virgem Imaculada Conceição, de São Paulo, de São Miguel, São Gabriel e São Rafael, e todos os anjos santos dos céus. Que juntos possamos clamar o Senhor junto com você, eu agora, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tu és um manancial de graça do Senhor. Até o próximo. Um beijo no teu coração e até o próximo.